Boa noite, pessoal. Olá, Malu. Oi, Marcelo, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo certo? Bem-vinda. Vamos Muito começar obrigada. então. Já estamos no horário. Queria agradecer a presença de todos que estão nos seguindo, a presença da Malu. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Então, essa é uma live no formato de bate-papo, quase uma entrevista informal, que a gente está fazendo toda quinta-feira, às 19 pelo Centro Mente Aberta. Eu sou Marcelo Demaso, estou junto com a Malu hoje. Então, nessas lives, nesses bate-papos, a gente vai falar sobre mindfulness, sobre vários aspectos. Algumas vezes a gente vai ter pessoas, né, da nossa equipe, como a Malu, do Centro Mente Aberta. Outras vezes vamos ter convidados, sempre em diferentes temas, mas tratando com foco, né, no tema de mindfulness e de compaixão também, que são os nossos dois focos de trabalho. O nosso tema de hoje, dentro de mindfulness, é falar dos cuidados necessários para a gente poder começar a praticar. É um tema bastante importante, bastante interessante, em especial nesse momento de quarentena, de pandemia, que muitas pessoas começaram a praticar e muitas vezes surgiram dúvidas, né? Será que é para mim? Como que eu pratico de maneira segura? Quais são as indicações? Né? Quando eu devo começar? Quando eu devo esperar para começar em outro momento? Então é sobre isso que a gente vai falar. A Malu é psicóloga, ela coordena o nosso ambulatório de mindfulness dentro da Unifesp e ela, em especial, é responsável pelas triagens, ou seja, todas as pessoas que, né, têm a intenção de participarem dos nossos grupos sociais, os nossos grupos dentro das políticas públicas, vai passar por uma triagem, por uma avaliação, depois a Malu vai falar sobre isso, e ela é a grande pessoa, né, nesse tema no Brasil, com uma larga experiência, né, uma grande experiência nessas triagens, no quando indicar ou não as pessoas para os grupos de mindfulness. Então, boa noite, Malu. Queria que você se apresentasse, pode falar um pouco do seu trabalho também no Mente Aberta, mas também fora do Mente Aberta, né? A Malu tem seu trabalho como psicóloga. Fica à vontade. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre mindfulness e especialmente sobre esse tema, quando começar, né? Qual é um modo seguro para a gente poder iniciar nesse caminho de mindfulness, né? Então, como o Marcelo falou, eu sou psicóloga, sempre atuei como psicóloga clínica. E nos últimos 3 anos eu estou como no ambulatório de mindfulness, no Mente Aberta eu já estou desde 2015, e, e aí nos últimos 2 anos como coordenadora, né, do ambulatório, cuidando, então, como o Marcelo estava explicando, da triagem dos pacientes que são encaminhados para nós pela atenção primária ou dos grupos sociais de educação, da segurança pública. Nenhuma pessoa, né, inicia os nossos grupos sociais sem antes a gente fazer essa avaliação psicológica para justamente saber se a pessoa está num momento agudo de algum sintoma ou se ela está estável o suficiente para poder se lançar a essa nova etapa que é muito boa, mas que requer um momento especial, um cuidado, um olhar cuidadoso para esse empreendimento, né? Então, antes de falar um pouquinho sobre isso, assim, diretamente sobre o trabalho da gente lá, eu queria dizer assim que a minha, o meu olhar para mindfulness começa de uma maneira muito especial, porque eu sempre fui meditadora. Desde da minha adolescência, a meditação cruzou o meu caminho e eu sempre meditei. Mas eu sempre tomei bastante cuidado de não levar isso para dentro do meu consultório. Embora até trabalhe numa abordagem que isso seria tangível, eu sempre tive muito cuidado, porque da forma como eu vivia a meditação,
ela era muito mais ligada a um cunho de espiritualidade, de uma vivência pessoal, do que algo que eu pudesse, ou que eu achasse que pudesse ser viável dentro da prática clínica, né? E aí o que me encantou muito quando eu quando eu conheci o trabalho com Mindfulness, que foi no final de 2014, numa palestra com o Marcelo que eu assisti, foi que eu percebi que então tinha os protocolos de Mindfulness aplicados à saúde, dava instrumento para mim, enquanto profissional, de poder utilizar aquilo que eu via de tanto benefício pessoal para mim. Isso daí foi um ganho enorme e um divisor de águas, né? Então, eu comecei a estudar mais sobre mindfulness, eu comecei a olhar para essa abordagem de meditativa, de como trazer essas que era para mim uma subjetividade, de alguma maneira objetiva, né? E aí eu comecei a descobrir, então, e ao longo desses anos à frente do ambulatório, que é possível essa linguagem, que as pessoas conseguem acessar isso dentro de si. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem, e pelo menos na triagem é o que eu escuto demais, é assim, primeiro, não é para mim meditar, né, ficar com a mente em branco, eu não vou conseguir isso, ou a segunda, se tem algum vínculo com a espiritualidade, algum vínculo espiritual. Então, assim, começando a esclarecer por aí, você está pensando em começar a praticar mindfulness. E se você tem alguma dúvida sobre isso, então, primeiro, os protocolos aplicados à saúde de mindfulness, esses protocolos que nós oferecemos, por exemplo, no Centro Mente Aberta, que a gente tem uma formação profissional para poder trabalhar com esses protocolos são absolutamente laicos. Isso é, eles não têm nenhum contexto religioso. Eles são baseados em evidências científicas. Então, isso daí é um lugar seguro. Então, eu acho que a primeira pergunta a ser respondida quando você vai procurar mindfulness é essa, se você está buscando dentro desse autocuidado, e segundo, a pessoa que você está buscando, o centro que você está buscando é um centro que trabalha dentro dessa conotação laica, aplicada à saúde, né? Eu acho que aí você vai ter um parâmetro legal para começar a, a trilhar esse caminho de mindfulness. Aí, que mais que a Malu, gente deixa eu podia te falar? perguntar. Pois não. Então, a ideia é que a gente, né, fale, né, a Malu vai explicar mais pra gente, depois vai ter eu vi que tem algumas pessoas fazendo perguntas, a gente vai deixar para o finalzinho, 10 minutos, né, para a gente responder as perguntas das pessoas. Mas tem aqui muitas pessoas que estão entrando agora nesse mundo de mindfulness, né, Malu? Eu queria que antes da gente explorasse essa questão, né, dos cuidados, para quem não é, como saber o melhor momento para começar a praticar, eu queria ouvir assim a sua definição de mindfulness, né? Se você fosse explicar para as pessoas que estão começando, né, a entrar nesse mundo, como é que você explicaria mindfulness? Então, para mim, mindfulness, eu tenho muito a definição clássica do Kabat-Zinn, né? E como é que eu vivencio isso no meu dia a dia, né? Então, atenção, atenção plena. Em quê? Né? Que tipo de atenção é essa? São as perguntas que eu me faço. Que tipo de atenção? É qualquer atenção? Não, é uma atenção convidada. É uma atenção em que eu tenho a intenção de que ela venha para aquele foco que eu estou querendo naquele momento. Né? E de qualquer maneira? Não. De uma maneira com algumas atitudes bem cuidadas, que seria uma atitude de curiosidade, né? De um olhar de principiante, que eu gosto muito de lembrar das crianças, uma criancinha por volta de 1, 2 anos, que tudo para ela é encantamento, tudo para ela é novidade, não importa quantas vezes ela tenha visto aquela situação, aquele desenho ou aquele objeto, ela vai olhar para aquilo com um encantamento.
né? Então, essa curiosidade. E de que maneira? Sem julgar, até porque se eu não conheço, não tem por que eu ter uma ideia preconcebida e ter um julgamento. Então, a definição clássica é atenção plena no momento presente, de uma maneira gentil, não julgadora e com curiosidade, abertura e curiosidade. Para mim, é o que define mindfulness. E então vamos entrar no tema, Malu, para a gente poder treinar isso. Como é que é e quais são os cuidados que a gente tem que ter em conta para começar? Tá. Então, assim, da mesma maneira que a gente pensa, eu gosto muito de fazer analogias com coisas no nosso dia a dia, né? Então, se a gente vai começar a exercitar qualquer parte do corpo numa academia, então a primeira regra é você não vai começar com um exercício muito pesado. Você vai começar dando condicionamento para sua musculatura, porque senão você pode ter alguns problemas, né? Por mais que o exercício físico seja muito legal de ser feito, se você não fizer bem feito, se você fizer de uma maneira com uma intensidade muito forte, você pode ter lesões. Então, com a prática de mindfulness, que seria mais ou menos um treino do cérebro, né? Como se a gente estivesse treinando o nosso sistema psíquico, o nosso cérebro mesmo, né? As nossas conexões neuronais, ele precisa de um tempo para ir se desenvolver. O legal é que todo mundo pode se desenvolver e que ele se desenvolve. Mas a gente precisa ter a consciência de que a gente vai ter que ir de uma maneira mais gradual. Então, começando com práticas breves, né? Sem criar expectativas, né? Eu acho que é legal diferenciar duas coisas. Quando a gente escolhe começar a praticar mindfulness, é porque a gente está movido por um propósito. A gente tem um propósito por trás disso. Agora, o propósito, ele está sempre aqui no momento presente, né? O meu propósito é ter uma melhor qualidade de vida, o meu propósito é um autoconhecimento, o meu propósito é melhorar as minhas relações, diminuir a minha reatividade. Isso é um propósito. Mas se eu tiver com uma expectativa de que eu vou conseguir isso em determinado tempo, em X tempo, e aí eu vou mudar a relação com X pessoa, provavelmente eu vou ter um desgaste muito grande, porque não é assim que funciona a mindfulness, né? Então, eu vou ter que começar essa prática tentando diminuir as expectativas. Apenas começando com práticas curtas, né? A outra coisa que eu acho que é importante pensar é assim, eu quero começar, mas eu vou ter resultados, e aí as evidências científicas nos apontam isso com muita clareza, se a prática for constante. Não adianta eu começar a praticar hoje e achar que daqui uma semana as coisas vão estar diferentes na minha vida. Então, eu vou ter que começar a praticar, eu vou praticar práticas breves, aí depois eu vou aumentando, e aí depois eu vou conseguindo fazer mais práticas durante a semana, por períodos de tempo maiores, né? E aí isso vai se tornando um hábito na minha vida, alguma coisa em que eu abri espaço para que isso acontecesse. Então, dessa maneira, é como se a gente fosse modulando o nosso cérebro, a gente fosse desenvolvendo essa musculatura para que pudesse ser mais efetivo, né? A prática de mindfulness. E, então, ter essa consciência. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem é esse autocuidado, de não se impor, né? E a outra coisa é assim, as pessoas falam, eu não vou conseguir. É claro, se você está pensando que você vai ficar uma hora com a mente em branco, primeiro que você não vai estar praticando mindfulness, porque o treino de mindfulness é justamente a gente conseguir convidar a mente para voltar toda vez que a gente perceber que ela se distraiu, que ela foi embora. E segundo, que é gradual, né? Para que haja cuidado. Malu, a gente está falando, acho que, do que a gente classifica como os desafios de praticar mindfulness, né? Então, como a gente estava falando, muitas pessoas estão, né, está sendo muito divulgado a prática de mindfulness, e tem isso que você falou, né? Às vezes vem com uma expectativa que não é exatamente o que vai acontecer, as pessoas acabam se frustrando e muitas vezes deixam de ter os benefícios porque param logo no comecinho. Queria que você explicasse um pouco mais quais são esses desafios, né, quando a gente está, em especial, começando a praticar. Você começou a falar, né, da expectativa,
da mente em branco, o que mais que a gente tem? Eu acho que são situações muito cotidianas, né? Por exemplo, eu começo a praticar e aí eu sinto uma sonolência muito grande. E aí essa sonolência pode estar ligada. Eu posso associar, falar, não, olha, não é para mim. Cada vez que eu sento, quase eu durmo, não consigo fazer. Então eu acho que a gente pode olhar para isso de duas maneiras. Tentando primeiro, sempre com um olhar de gentileza e de autocuidado, se perguntar, será que eu estou cansada? E o que eu preciso, o que meu corpo está solicitando é de fato dormir? Então eu posso, será que eu posso? Eu tenho condição de atender a essa necessidade do meu corpo? Segundo, será que o horário que eu escolhi para fazer esse tipo de prática, principalmente no momento em que eu estou iniciando, é o melhor horário? A posição em que eu estou? Então, são várias perguntas que a gente, frente ao desafio, a gente pode tentar responder e ver, né? Não colocando, rechaçando logo de cara, assim, não é para mim. Mas conversando consigo mesmo, sempre com esse olhar gentil, né? Essa curiosidade. Nossa, por que será que eu estou sentindo essa sonolência, né? Que mais? Uma aversão. A aversão também é outra coisa que é um desafio muito grande, né? Eu começo a fazer determinada prática e aí eu começo a ter não gosto, não é para mim, essa eu não me sinto bem, me traz sensações ruins. Também, de novo, olhar para isso, respirar, não ter julgamento. Até porque aí a gente pode falar de uma coisa muito legal, que é mindfulness, que é a aceitação, né? Eu posso olhar para isso com uma forma que está me acontecendo naquele momento. E ok, né? Vamos olhar para isso. Então, e saber que também é partilhado, essa aversão pode muitas pessoas terem. Né? Não precisa ser um impeditivo, né? Para que eu prossiga no caminho de praticar, né? Que Muitas mais? vezes Uma isso outra. acontece também, são as próprias armadilhas da nossa mente, né? Como a gente não está acostumado a parar, né? A se observar, a observar os próprios pensamentos, né? O quanto que a nossa mente divaga no dia a dia. E é como se a nossa própria mente estivesse nos boicotando para começar a ter um novo hábito, né? Uma nova perspectiva, como você falou. Sim, e é o que é muito comum. E aí, se a gente voltar de novo e fizer a analogia para a academia, é aquele dia que deu aquela dor no corpo que eu falo, nunca mais eu volto. Doeu tudo, saí de lá, no outro dia eu não conseguia me mexer, mas justamente é quando eu começar a fazer de novo o exercício, é que a dor vai melhorar e que eu vou conseguir o condicionamento físico e que esse exercício vai ser melhor. É a mesma coisa que acontece com a prática de mindfulness, né? Então, se eu fui vencida por aquela aversão, nunca mais eu vou voltar a saber de fato do que se tratava aquilo. Mas se eu no outro dia sentar e tentar e me aproximar e que seja um minuto a mais, a gente não está falando aqui de tempos muito longos, mas da persistência, né? E sempre vou falando, a persistência gentil, não é daquela coisa que eu vou brigar comigo para conseguir fazer aquilo, né? E como você falou, né, é muito importante começar com um pouquinho, né? É igual atividade física. A gente começa correndo uma maratona, nunca mais vai fazer, né? Vai ficar com dor um ano. Mas se a gente começa fazendo pequenas caminhadas, isso fica mais sustentável, né? Uhum. E eu acho assim legal, né, falar também é que essas dificuldades que a gente muitas vezes encontra são bem frequentes no início, né, quando a gente está se aproximando da prática, mas como eu disse, eu pratiquei meditação a vida inteira e nem por isso tem dia que não é difícil da mesma maneira. E quando eu comecei a praticar mindfulness especificamente, havia uma dificuldade no treino específico de convidar a atenção para ficar aqui no momento presente. Então, isso é algo comum, né? É um desafio, mas é um desafio que é partilhado por todos nós, né? Depois a gente vai fazer uma prática de 3 minutos, né? De 3 passos, Malu. Para quem Isso. ainda está chegando,
poder aprender esse exercício, que é um dos que a gente mais recomenda, né, para fazer os primeiros passos. E é algo que é bastante sustentável e viável da gente colocar no dia a dia. Eu queria te perguntar, então, o assim, toda a sua experiência, né, de fazer as avaliações, as pessoas que querem começar um treinamento de mindfulness, muitos pacientes, né, passaram pela sua avaliação, pela sua triagem. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são as indicações gerais e as contraindicações que a gente tem que ter em mente, né, para poder começar? Tá, então, assim, em primeiro lugar, agora a gente falando em termos de saúde mesmo, né? Por que a gente faz essa avaliação? Porque mindfulness, como qualquer outra intervenção que funcione, ela vai mexer com a gente. Então, aqui eu acho que é legal a gente fazer uma distinção. Se é uma coisa, eu acho muito legal que às vezes a gente ouve falar assim, mas homeopatia, se não fizer bem, mal não faz. Não, né? Na forma como eu vejo, assim, se faz bem, a gente tem que ter alguma coisa que possa prejudicar também, e eu tenho que ter um olhar para isso. Então, mindfulness cai no mesmo caso. Ela Ela é realmente indicada. funciona, tem sempre um Ela quadro, né, realmente algum funciona. risco. Né? Sim. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque se eu estou num momento muito agudo de qualquer condição clínica, seja ela mais orgânica ou seja ela mais da saúde mental, quando eu vou começar essa mudança, eu posso ter uma desorganização. E aí é necessário que eu esteja sustentada. Por quem? Pelo profissional que me acompanha. No caso, a gente está falando aqui no ambulatório, a gente recebe pacientes que nos são indicados por profissionais, né? Seja profissionais da área da saúde mental, seja profissionais da área clínica, mas a gente trabalha com pacientes. E as pessoas em comum também que chegam até nós porque estão fazendo algum tipo de tratamento, percebem que tem alguma dificuldade nessas áreas e vão buscar, a gente precisa ter certeza que essa pessoa está estável para ela poder se lançar a essa mudança. Então, vai fazer bem. E eu preciso estar bem sustentado, a minha base precisa estar bem para eu poder prosseguir. Né? Então, esse é o primeiro cuidado. Assim, mindfulness é extremamente eficaz. A gente comprova, ao final de cada grupo de 8 semanas, os pacientes retornam. Nossa, é perceptível como ele chegou na triagem e como ele saiu de lá. Então, se nesse lapso de 8 semanas teve essa mudança, é porque alguma coisa, de fato, mexeu lá dentro, modificou. Esse músculo foi desenvolvido. Então, eu preciso ter cuidado, porque pode ter alguns efeitos adversos que a gente fala. Esses efeitos são comuns? Não, mas a gente precisa cuidar, né? Com relação E a gente está à falando, né, agudização. Malu, como você falou, em especial desses cursos de 8 semanas, né, os protocolos completos. Quando a pessoa Completos. realmente vai se aprofundar no tema, aprender e colocar no seu dia a dia, né? Em especial esses grupos. Pode continuar, desculpe. Não, imagina, não. Então, assim, porque, como eu falei, lá no ambulatório nós trabalhamos com indicações de pacientes e que vão fazer protocolos estruturados, né? Que nós oferecemos. Agora, eu acho que o mesmo cuidado, a pessoa que vai procurar, por exemplo, para o autoconhecimento, ela tem que saber também isso. Ela tem que estar atenta àquilo que está acontecendo dentro dela, né? Porque essas mudanças vão acontecer, e vão acontecer mesmo, de Uhum. verdade. Isso é um lado muito bom da coisa, mas ela precisa estar aberta, estar atenta, se perceber mudanças importantes, procurar um clínico e, principalmente, aquelas que estiverem buscando, por exemplo, desenvolver o conhecimento de mindfulness através de um instrutor, que essa pessoa seja uma pessoa certificada, que esteja certificada por um centro de formação reconhecido, porque isso faz toda a diferença. O instrutor, naquele momento, aquela pessoa que está transmitindo esse conhecimento, é que vai poder ser
o suporte para essas mudanças que vão acontecer, né? Então, eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é esse, é saber que vai mudar, que é bom e que a gente precisa olhar para isso com carinho. Não é tomar... O remédio não pode ser bom para tudo e para qualquer coisa em qualquer momento. Em qualquer dose. Em qualquer dose, principalmente. As doses menores são melhores, no caso. Você consegue, assim, explicar para o pessoal quais são os grandes cuidados, quais seriam as grandes contraindicações que as pessoas têm que buscar um profissional específico, têm que saber o melhor momento para começar? Os mais comuns, por exemplo, são crises que agora, acho que agora a gente pega assim, um momento que a gente está vivendo muito isso. Uma crise de ansiedade muito intensa, muito grande. Não é que seja desaconselhável a pessoa praticar mindfulness nesse momento. Como a gente falou da prática, por exemplo, dos 3 passos, eu acho que ela pode ajudar muito. Mas é ter o reconhecimento de que ela pode estar associado a um tratamento com um psicólogo, por exemplo, para dar o respaldo. Com um médico, no caso, se for um problema orgânico, uma alteração de pressão arterial, por exemplo, que ela esteja controlada, se o médico achar que é com medicamento, com medicamento. Eu acho que é muito bom ter em mente que a mindfulness não vai substituir esse tratamento, ela vai complementar, né? E aí a gente vai ter um resultado muito legal. Em casos de depressão mais profundos também, nós temos protocolos que são específicos para pessoas com depressão. E aí a pessoa também, se já fez algum processo de terapia, pode ficar ligado e perceber a necessidade de voltar para esse processo, por exemplo. Se não fez, talvez seja o momento de olhar e fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei que nesse momento agora desse isolamento social, as crises de ansiedade estão muito grandes, então aí talvez a procura das pessoas para conseguir aliviar. Aí o que eu recomendaria, assim, primeiro, entender o momento que nós estamos passando. Então, se a gente tem um aumento de estresse, um aumento de ansiedade, ele está meio dentro do que é esperado. Nós estamos vivendo uma situação completamente atípica. Embora até enquanto humanidade nós tivéssemos já vivido outras epidemias dessa proporção, com relação específica a esse vírus, a gente não conhece nada sobre ele. Estamos conhecendo dia após dia. Então, é natural que todo o nosso sistema de alerta esteja ligado, porque a gente precisa mesmo se proteger disso. Então, é natural que, em algum grau, a gente vá perceber uma oscilação, uma ansiedade, uma antecipação maior de coisas. Quando isso começa a sair um pouquinho do limite, então a gente pode pensar em trabalhar, e aí cada um vai ter que ver. Aí, de novo, se você está buscando porque você tem um sintoma, é legal que você esteja acompanhado, seja por um instrutor que dê sustentação para isso, seja de um outro profissional da área da saúde ou da área clínica, para que te dê sustentação para isso, né? E aí também reforçando demais a recomendação de começar aos poucos, né? Porque a grande probabilidade de você ter um efeito adverso fazendo uma prática de 2 minutos é muito menor do que se você pensar em ficar 1 hora meditando, que aí parece que é aquela pílula mágica, né? Eu vou fazer 1 hora de meditação e vou ficar completamente zen. E às vezes não é bem isso que acontece. Pode exacerbar o teu sintoma de ansiedade por você ter ficado ali. Legal, Malu. A gente tem algumas perguntas. Eu vou inverter. Vou começar pelas perguntas e a gente termina com o exercício. Pode ser? Tá, as pessoas vão ficarem ansiosas. Ok. A Janaína, ela perguntou, uma dúvida bastante frequente, bastante importante da gente tirar. Qual que é a diferença entre mindfulness e meditação? Essa daí é muito boa. Mindfulness é um tipo de meditação. Existem vários tipos de meditação. Meditação é como se fosse um grande guarda-chuva, que da mesma maneira, vamos lá, vamos voltar para a academia.
Da mesma maneira, quando você vai para a academia, você pode fazer a esteira, você pode fazer dança, você pode fazer musculação. A mindfulness é a mesma coisa. É como se meditação fosse academia. E aí existem várias técnicas para você poder meditar. Então, isso é uma coisa. Então, mindfulness pode ser entendido como uma dessas técnicas de meditação. Fora isso, a gente pode pensar também no estado mindful, que é um traço de personalidade que todo mundo tem e todo mundo pode desenvolver. Nesse sentido, esse traço seria como a nossa musculatura, que todo mundo tem e todo mundo pode desenvolver. Legal, Malu. Outra Quer pergunta. complementar alguma coisa, Marcelo? Não, Eu tá disse que essa perfeito. pergunta Tá perfeito. é muito boa. A outra pergunta da Daniele é: quantas vezes por dia eu posso fazer para começar? Tá, Daniela, assim, não tem uma regra básica. Eu acho que não é quantas vezes por dia, mas o tanto de tempo em cada prática, né? Então, como a gente vai dar essa prática no final, que vai durar uns 2, 3 minutinhos, essa daí você pode fazer muitas vezes por dia. Na verdade, toda vez que você se sentir mais criativa, toda vez que você se sentir com um monte de pensamentos ou um monte de emoções que estão tirando a tua percepção do real, a tua reatividade está maior, você pode fazer essa prática. Práticas curtas, né? Agora, assim, até dentro dos protocolos mesmo de mindfulness, existem essas possibilidades que é o que a gente chama de práticas informais. Agora, as práticas formais, que aí elas vão tendo um tempo maior, uma vez por dia para começar, eu acho que está de bom tamanho. Legal, Malu. Tem uma pergunta aqui da Cibele, né, especificamente em relação aos cuidados. Você poderia citar alguns desses efeitos adversos, né? Como você falou, são bastante raros, mas que tipo de efeito pode acontecer se a gente não praticar da maneira correta ou no momento correto? Então, o primeiro é a exacerbação do sintoma. Seja lá qual sintoma que você tiver, esse sintoma pode ficar maior, reforçado. Então, se é um quadro de pânico, pode aumentar. Se é um quadro de ansiedade, pode aumentar alguns sintomas. Depois, pode ser sintomas associados a quadros de ansiedade que talvez você não tivesse, como eu começo a não perceber que eu sou eu mesma, né, o que a gente chama de despersonalização, que é extremamente raro de acontecer, mas que pode acontecer, né? Eu posso começar talvez entrar em contato de uma maneira muito profunda com o meu mundo subjetivo, e isso pode levar a esses desdobramentos. Mas o que é mais comum acontecer, se acontecer, seria uma exacerbação dos sintomas que eu já tenho. Em especial, né, como você falou, se a gente começa a fazer, né, numa crise muito grande e usando as técnicas incorretas, né? Acho que esse a grande mensagem que a gente precisa deixar, né, nessa nossa conversa, como você bem colocou. Tem uma outra pergunta aqui da Carla, falando se eu praticar, realmente se eu conseguir começar a praticar com regularidade, se isso, para quem tem crise de pânico, vai eliminar as crises ou se elas podem continuar acontecendo, talvez com menos frequência. Então, acho que as duas coisas. Acho que a gente começa talvez com uma diminuição desses sintomas e até que chega na remissão das crises. Então, nós temos pacientes que relatam que depois da prática não tiveram mais, e pacientes que estavam em tratamento, que estavam com medicação. Foi possível, através do início dessas práticas, dos nossos protocolos, o médico começar a reduzir a medicação, fazer a retirada adequada dessa medicação, e a pessoa entrou numa estabilidade que não teve mais crise. Então, eu acho que acontecem as duas coisas. Há uma redução, num primeiro momento, tanto de intensidade como de frequência, e depois chegando a não ter mais crise, sim. Isso é comprovado, né? A gente escuta bastante relatos sobre isso, além É, das evidências científicas dos estudos.
Tem tantos estudos como a nossa experiência própria. E lembrando, né, que não é durante a crise, não é o momento de começar, né? Exatamente. A gente começar a treinar, a gente vai poder prevenir e mesmo ficar sem ter, né, se a gente mantiver os exercícios. Tem outra pergunta da Carla também, como é que está funcionando o nosso ambulatório, se ele continua funcionando agora na pandemia, o que está previsto, para quem encaixa, né, nos critérios, como que pode nos buscar. Então, Carla, nós estamos nos adaptando, né? Durante os primeiros meses aqui do isolamento social, a gente está com presencial e agora nós estamos retornando a partir da segunda quinzena de junho. A gente já começa com grupos e vão ser online, evidentemente, e aí a gente está terminando de ajustar os últimos critérios para execução desses grupos online, porque tem uma série de fatores da pessoa ter a internet, coisas tecnológicas, assim, que a gente precisa garantir primeiro antes de poder ofertar o grupo. Mas as triagens vão ser feitas online e a inclusão no grupo, e aí durante as 9 semanas, na verdade, porque a gente tem sempre uma palestra introdutória para a gente situar as pessoas, tanto no caso como o que é mindfulness, como a parte tecnológica do online, e a gente vai voltar, sim, a partir de segunda quinzena de junho. Legal, a gente pretende, né, só complementando, como a Marlon falou, né, oferecer tanto os grupos presenciais lá em Santo Amaro, mas também agora, né, com essa experiência da quarentena, da pandemia, continuar com os grupos online. Acho que vai ser bem legal que a gente vai poder aumentar o acesso. Malu, a gente está chegando ao final, né? A gente pretende sempre fazer essas lives ao redor de 40 minutos. Então a gente podia encerrar com um exercício de 3 passos, né? E você, logicamente, que vai nos conduzir. Você topa? Tá bom. Pois não, sem problemas. Vou até deixar aqui um relato pessoal. Eu fiquei com essa coisa de ter que pôr máscara para sair de casa, para não sei o quê, eu comecei a perceber que eu ficava muito tensa cada vez que eu tinha que sair de casa. E aí, quando eu retornava, eu estava com uma irritabilidade muito grande. E essa prática, por 2, 3 minutos, é uma coisa que eu tenho usado sistematicamente quando eu tenho que sair, seja pelo motivo que for. Eu tenho procurado sair uma vez por semana só, mas isso daí eu tenho feito regularmente, na ida ou na volta. Então, é algo muito simples. Vamos lá. Podemos só fechar os olhos, só para a gente facilitar aqui a nossa concentração, percebendo o ambiente em que nós estamos e como nós estamos nesse ambiente. Sensações físicas, tons emocionais que possam estar presentes, pensamentos. Neste primeiro passo, apenas observando, aceitando e acolhendo tudo que estiver presente. E deixando que isso passe. E num segundo passo, convidando a nossa atenção a identificar a nossa respiração. E quando encontramos essa respiração, apenas seguimos o ritmo, sem a necessidade de alterar nada, sem buscar uma respiração certa, apenas inspirando e expirando. Deixando que o próprio corpo
encontre o seu ritmo natural, a sua autorregulação. Apenas percebendo o ar entrando e o ar saindo. Dedicando alguns instantes a perceber esse processo com curiosidade. E então, num terceiro passo, novamente voltando para o ambiente, para o corpo como um todo, para como estamos cada um nesse momento. E já nos encaminhando para o ponto de término dessa prática, lentamente abrindo os olhos e movimentando os pés, as mãos, e deixando que o corpo realize o movimento que tem necessidade para voltar às próximas atividades. Excelente, Malu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta final aqui, se a gente vai fazer a formação, né? A gente também, pelo Mente Aberta, forma profissionais que queiram trabalhar com Mindfulness. Se a gente vai fazer a formação online. Estamos preparando, né? Uma formação com mais módulos online, até para se adaptar a essa pandemia, assim como outros centros ao redor do mundo têm feito isso. A gente está preparando também e vamos divulgar. Eu queria agradecer primeiro você, Malu, pela disponibilidade de estar aqui, pelas palavras sábias, por todo o conhecimento que você passou para a gente. Também, né, por todo o seu trabalho no Mente Aberta já há vários anos. Queria agradecer também as pessoas que nos seguiram. Como eu falei no comecinho, a gente vai fazer toda quinta-feira, às 19h, esse encontro, onde sempre vai ter um tema diferente, pessoas nos visitando, da nossa equipe, de fora da equipe. Então, estão todos convidados para nos seguirem nessas lives semanais. E queria abrir para você, Malu, você quer falar algumas palavras finais? Só agradecer, sempre é muito bom poder conversar sobre Mindfulness, sempre é muito bom falar dos cuidados, né, que as pessoas podem ter, e contar para vocês assim, que no meu dia a dia, os relatos que eu ouço das pessoas que praticaram e que continuam praticando e que estão conosco na manutenção, são realmente o maior incentivo para continuar praticando. Tanto como pessoa, porque eu percebo a mudança nelas, em mim, e aí é uma promessa de um mundo melhor, como profissionalmente, porque é efetivo e é muito bom. Então, legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Você quer contar para as pessoas Obrigada, qual que é o seu site, Malu? Eu tenho um site que eu trabalho, né? Já falei com psicóloga clínica, que chama Espaço Eleusis. Agora você me pegou, esqueci o nome do meu site. Eu sei que é novo, fica tranquila, fica tranquila. É novo, depois a gente compartilha. Mas é Espaço Eleusis, não tem muitos Espaço Eleusis por aí, então Malu Favarato ou Espaço Eleusis aí vai estar. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade. E o nosso do Mente Aberta é mindfulnessbrasil.com. Então, para quem ainda não entrou, também nos sigam nas redes sociais. Então, uma excelente noite para todos. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.